Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso quarto encontro da disciplina de Processo Civil 1, da turma do quinto período do curso de Direito da Faculdade Evangélica Raízes. Aqueles que estavam ansiosos aguardando a minha chegada, podem ficar calmos porque eu já cheguei e a gente começa o nosso encontro, beleza? Até agora não temos nenhum participante online, vou aguardar estabilizar o número de alunos e aí a gente começa a ministração do conteúdo de hoje. Para quem está chegando, seja muito bem-vindo. Nós vamos trabalhar hoje com a temática tutela jurisdicional e para isso eu solicito que vocês baixem o material lá no campo atividades, na sala virtual de vocês e registrem a sua frequência lá no campo fórum. Criei hoje, pessoal, um fórum específico para esse encontro, certo? Então, por favor, acessem lá o fórum e vamos participando. Giovana, seja bem-vinda. Jaqueline, Lara. Beleza, já recebi várias recomendações para essa aula de hoje não extrapolar o horário das 20 horas, porque nós temos uma concorrência super desleal, que é a Marília Mendonça. Beleza? Boa noite, Manu. Boa noite, Mariane. Então, olha só, para a gente ir agilizando, por favor, você que já entrou aqui na live do Facebook, registre lá a sua frequência no ambiente virtual e já baixe também o seu material para que a gente possa manter essa sintonia aqui para a gente caminhar com o nosso conteúdo de hoje. Boa noite, Cadu. Boa noite, Lara. Eu posso estar diferente para vocês, mas continuo sendo eu, beleza? Cabelo curto, sem barba, mas é o mesmo professor de sempre, beleza? Beleza, Jaque. Então vamos lá, pessoal. Baixe o seu material e registre a sua frequência lá no fórum. Vou agilizar, Mariane. Yasmin, boa noite. Boa noite, Mara. Boa noite, Cadu. Nós temos um fórum, a aula 4, semana 4. A Jaqueline colocou lá presente, só esperando a aula começar. Beleza. Então façam como a Jaqueline e registre a sua frequência lá no nosso fórum. Outra coisa, nossa turma de Direito Processual Civil 1, nós temos matriculados 55 alunos e o nosso acesso durante as videoaulas tem ficado entre 19 e 20 alunos, tá bom? Se porventura alguém puder mandar lá no grupo do WhatsApp da turma que a nossa live de hoje começou, seria muito interessante. De boa, Mariana. O que eu preciso de vocês então? Sem problema, Giovana, pode ficar tranquila. Vinícius, seja bem-vindo. Yasmin também. Vamos lá então, para começar o nosso conteúdo. Posso começar a ministração da aula? Me digam aqui, por gentileza. Se eu puder, mande um ok aqui, se eu puder começar a ministração do conteúdo. Nós estamos com 9 participantes, vou esperar mais 3 minutos, tá? 19h10, e aí eu começo a ministrar o conteúdo. Se você já baixou o seu material, confirme lá no AVA, ou mande um ok aqui por gentileza, tá bom? Quem mais está chegando? Diga, Lara. Boa noite, Jéssica Moreira. A Lavínia não está conseguindo fazer o que, Lara? Ô Júnior, João Vitor não pôde vir hoje, me mandou como representante. Beleza? Boa noite, Vitória. Tirei tudo. Mudar aqui, né, o personagem. Material ok? Boa noite, Hélia. Ô Lara, a Lavínia não está conseguindo porque ela mora em Campo Limpo, né? Eu acho que Campo Limpo não tem acesso à internet nem a Facebook. Tô brincando. Uai, Lara, por que ela não está conseguindo? Ela já me adicionou? Credo, Giovanni Jacobi. Letícia Néas, boa noite. Ela já me adicionou, ou Lara?
Boa noite, Josi. Baixem o material aí, façam como a Elia, agiliza, pessoal. O material está lá no campo Atividades da sua sala virtual. Beleza? Está lá assim, aula 4, semana 4 e o tema tutela jurisdicional. Estou só aguardando estabilizar. Lara. Beleza, Lara. A Lavínia já está assistindo? Então tá tranquilo. 1 minuto então a gente começa a ministração do nosso conteúdo, certo? Seja bem-vinda, Lavínia. Pessoal ali, ó, quem quer estudar, estuda, mesmo em Campo Limpo, com toda a precariedade daquela municipalidade, a gente tem uma pessoa que acessa a live do Facebook por Campo Limpo. Tô brincando. Seja bem-vinda, Lavínia. Olha só, 18 participantes agora e eu vou começar a nossa aula de hoje. Beleza? 19h10. Então, para quem baixou o material, acompanhe comigo. O assunto que nós vamos tratar hoje é bem simples, creio que um dos mais tranquilos aí do nosso processo civil 1. Nós falaremos sobre tutela jurisdicional. Como nós bem observamos desde o início do semestre, a tutela jurisdicional é justamente aquela prestação que nós procuramos junto ao Estado juiz para ele atender alguma satisfação nossa que não fora satisfeita numa esfera extrajudicial. Então, houve a necessidade de... Boa noite, Karine. Foi, Mara. Então, olha só, pessoal. Deixe os comentários daqui a pouco, tá? Só registre a frequência aí, senão vocês vão me distraindo e eu acho que é uma dúvida. E aí, tá? Não estou reprimindo não, mas agora eu dou uma paradinha para vocês fazerem as brincadeiras, tá bom? Então, olha só. Eu preciso me socorrer do judiciário para quê? Porque a tutela, eu tive uma resistência na esfera extrajudicial, nos meus atos da vida civil, e diante dessa pretensão resistida, eu precisei me valer do Poder Judiciário para ele me fazer a entrega da tutela jurisdicional. O que nós vimos? A tutela jurisdicional, ela tem um momento marcante no processo para ela me ser entregue. Se eu imaginar a minha linha imaginária, eu vou caminhar com ela e aqui no final é o momento mais oportuno para o Estado vir e me entregar a tutela jurisdicional. Mas nós vimos também que nem sempre a pessoa que demanda em juízo pode aguardar essa linha imaginária correr todo esse trâmite. A pessoa precisa que o Estado entregue a prestação jurisdicional em momento anterior, que seja mais oportuno e hábil a atender à vontade da parte e à necessidade da parte. Então nós vamos ver que nós temos vários tipos de tutela e como o Estado faz para atender a nossa demanda enquanto um jurisdicionado que postulou tal medida perante o Poder Judiciário. Beleza? Acompanhando aí o nosso material. Tutela jurisdicional, introdução. Tutela jurisdicional é a proteção do Estado juiz. Então, olha só, eu parti do ponto da inércia do Estado e invoquei dele uma prestação jurisdicional. Isso nada mais é do que exigir do Estado uma proteção. Quando nós falamos de ação, nós vimos que a ação não é o direito de alguém contra um outro alguém. A ação é o direito de eu provocar o judiciário para ter dele uma atividade desenvolta, certo? E quando eu penso na tutela jurisdicional, é justamente essa proteção do Estado para me satisfazer enquanto alguém que teve uma resistência numa pretensão da vida civil. E aí nós temos vários critérios para diferenciarmos os tipos de tutela. 2 grandes grupos. Então, se a gente pensar num gênero de tutela, nós temos 2 grandes grupos. Nós temos tutelas materiais e tutelas processuais.
Para quem baixou o material, vejam que eu destaquei em amarelo tudo que se refere a tutelas materiais. E destaquei em verde aí tudo que se refere a tutelas processuais. Beleza? Então vamos seguir quanto às tutelas materiais. Se eu pensar em tutela material, eu estou pensando em quê? Aquilo que eu invoco em juízo enquanto objeto de direito, certo? Então tutela material é aquilo que o Estado vem entregar a mim enquanto sujeito de direito que busca um bem jurídico. Então a minha tutela material é justamente a busca por esse direito, o bem da vida que eu almejo em juízo. A tutela material então vai me entregar o quê? O bem da vida que eu pretendo em juízo. Quando eu penso em tutela processual, aí são os instrumentos que existem no processo judicial para atender a minha necessidade formal dentro da minha linha imaginária. Então, tutela material me entrega o bem jurídico postulado e tutela processual me entrega um instrumento que vai me fazer valer algum ato na via processual, que não é necessariamente a entrega do mérito, certo? Mas é o Estado me entregando algum ato jurídico ao longo do andamento da minha demanda, certo? Então olha só, quais os tipos de tutelas materiais que nós temos no processo civil? Todas elas atinentes ao mérito. Primeiro, tutela declaratória, nós vamos falar uma a uma daqui a pouco. Tutela constitutiva, condenatória, ressarcitória, inibitória e cautelar. Pelo nome delas, a gente consegue já imaginar o que cada uma delas se propõe a fazer para atender o jurisdicionado, certo? Há uma grande dúvida quando a gente fala em tutela condenatória e tutela ressarcitória, a terceira e a quarta aí da sua lista. Mas nós vamos, ao longo aqui do conteúdo, esclarecer todas essas dúvidas, beleza? Primeiro então, olha só. No tocante às tutelas processuais, existem as seguintes: tutela de evidência definitiva, tutela provisória e tutela específica. Essas nós não vamos abordar na aula de hoje. Nós vamos nos ater a estudar essas 6 tutelas materiais que nós temos aí. Quais sejam? Declaratória, constitutiva, condenatória, ressarcitória, inibitória e cautelar. Certo? Começando então pelas tutelas materiais. No tocante às tutelas materiais, podemos obter as seguintes tutelas. E agora a gente adentra na segunda lauda aí do nosso material. Tutela declaratória. A natureza declaratória da tutela denota que existia uma dúvida que visava eliminar. Exemplo: o débito existe ou o débito inexiste? Ação declaratória de união estável. Então olha só, pessoal, a grande questão da tutela declaratória, eu preciso pensar que quando eu vou declarar alguma coisa, é porque algo já existe. Vamos trazer isso para o nosso contexto do dia a dia. Quando você, enquanto contribuinte, faz a sua declaração do imposto de renda, você não está fazendo nada mais do que declarar, relacionar algo que existe no seu patrimônio. As receitas que vieram ao seu patrimônio, as despesas que saíram do seu patrimônio, certo? As entradas e as saídas. Então, algo aconteceu ou algo não aconteceu e basta você declarar na sua declaração do imposto de renda. Transfigurando isso para o processo civil, a ação declaratória visa justamente isso. Eu quero, enquanto sujeito ativo de uma demanda, me valer de uma ação declaratória para fazer provar em juízo que algo existia ou que algo não existia. O que acontece muitas vezes? Um casal vivia junto, de fato, nunca foram casados no religioso, nunca foram casados no civil, e aí o esposo vem a óbito.
o que acontece? Ele recebia a aposentadoria pela Previdência Social. A partir do óbito dele, essa então companheira que com ele vivia almeja receber a pensão por morte desse companheiro. Só que não há nenhum registro jurídico que comprove que ela vivia com ele. O que se precisa fazer? Diante de uma inexistência de uma certidão de casamento, diante da inexistência de uma certidão de união estável, ela precisa se valer então de um processo judicial que não é para condenar ninguém a nada, que não é para obrigar ninguém a fazer nenhum ato. Essa mulher busca tão somente a declaração pelo juiz que existia entre ela e esse falecido uma relação de união estável, porque, em tendo declarada essa união estável pelo juiz, ela vai poder, a partir daí, comprovar perante a Previdência Social que, por ser companheira e tendo isso declarado em juízo, ela fará jus a receber a pensão por morte desse falecido companheiro. Então, uma ação declaratória visa tão somente demonstrar que algo existia ou demonstrar que algo não existia. Por exemplo, há muitos contribuintes que são demandados em juízo pelas fazendas públicas, e entendam aí as fazendas públicas municipal, estadual e federal, querendo cobrar ou executar algum tributo, certo? Antes de entrarem com a ação, eles mandam uma notificação, e eles notificam o contribuinte. Olha, imagine um exemplo, a Prefeitura Municipal de Anápolis notifica você por um débito existente em relação ao IPTU do ano de 2016. Ao receber a notificação, você localiza na sua residência o comprovante de pagamento do IPTU e do TSU. E aí você vai lá na esfera administrativa, prova que você pagou, mas eles não dão baixa lá no seu pagamento, no seu débito. E aí começa a reiterar a notificação, ou eles vão apresentar uma execução para querer receber esse IPTU de você. Você, de forma cautelosa, previamente, constitui um advogado e vai em juízo para provar que aquele débito já não mais existe. Você vai entrar então com uma ação declaratória de inexistência de débito. Olhem para a natureza da ação. Eu quero, enquanto contribuinte, tão somente declarar que aquele débito não existe mais, certo? Então eu viso com a ação declaratória tão somente comprovar que o débito já não mais existe. Ou, no caso da união estável, declarar que aquela situação de fato já existia e não havia nenhum documento no ordenamento jurídico que provasse a existência daquela situação. Por isso eu preciso me valer do processo judicial para fazer declarar em juízo que aquela situação já existia. Beleza? Boa noite, Andréia, boa noite, Franciele, boa noite, Natália, Kevin e Gabriela. Weisler, beleza? Sejam todos bem-vindos. Continuando, próximo tipo de tutela material, tutela constitutiva. O que diz a tutela constitutiva? Conceituação, a criação de uma situação, ou seja, a modificação ou a extinção de um vínculo, havendo a alteração no mundo dos fatos. Exemplo, temos aí 3 exemplos para vocês. O sujeito era casado, mas deixou de ser. Investigação de paternidade e adoção. A tutela constitutiva, pessoal, diferente da declaratória, vem objetivando o quê? Fazer surgir uma nova relação, certo? Ela quer fazer surgir uma nova relação, e isso não significa obrigatoriamente que essa relação que vai vir a existir é a construção de um vínculo. Essa relação que pode vir a existir a partir de uma tutela constitutiva pode ser a desagregação, a separação de um vínculo.
Então, nem por isso ela deixa de ser nomeada constitutiva. Muita gente pode ser levada a entender, olha, se há uma tutela constitutiva, é pegar algo daqui, algo de cá e agregar as duas coisas. De segregar não é uma tutela constitutiva. Engana-se quem pensa assim. A tutela constitutiva se caracteriza tão somente por fazer surgir uma relação jurídica nova. Então pode ser com a construção de um vínculo, e aí nós pensamos na adoção, certo? Porque até então a criança a ser adotada não tinha nenhum vínculo com o adotante. A partir do momento em que se entrega a tutela jurisdicional da adoção, nós constituímos uma nova relação jurídica. Entre adotante e adotado, nós temos agora a formação de um vínculo de paternidade. Tanto é que o registro civil de nascimento desse adotante, o originário, não vai mais existir. Por quê? A partir de agora se constituirá uma nova relação. Produz-se uma nova certidão de nascimento em que o adotante começa a figurar como pai desse adotado, e momento em que esse adotado passa a figurar como filho desse adotante. Beleza? E aí eu disse, olha, tutela constitutiva não é tão somente a construção, a agregação desse vínculo. Pode ser essa desagregação, essa desassociação. E aí nós temos duas hipóteses aí no exemplo para vocês. A questão do quê? Do divórcio e da investigação de paternidade. Mas professor, mas investigação de paternidade? A investigação de paternidade caminha em dois sentidos. Ela pode ser uma tutela constitutiva que forma um vínculo ou uma tutela constitutiva que rompe um vínculo. Primeiro vamos pensar no divórcio. Olha, então nós estamos diante de três situações, certo? Voltando um pouquinho aí. A primeira que eu expliquei, a adoção, que é uma tutela constitutiva, que eu estou construindo um vínculo. Agora eu vou falar do divórcio, que é uma tutela constitutiva, eu constituo uma nova relação jurídica, mas partindo de um ponto de desagregação. O casal tinha um vínculo conjugal. O divórcio representa uma tutela constitutiva porque haverá a ruptura do estado atual. Eu vou criar uma nova relação jurídica. Aqueles que hoje têm um vínculo conjugal, eles vão deixar de tê-lo, porque eu rompo o vínculo matrimonial, tanto é que aquela esposa vai deixar de adotar o sobrenome Marques, do marido, e vai voltar a ter o nome de solteira, certo? Então, por isso, da construção de uma nova relação jurídica, tutela constitutiva, mesmo havendo a ruptura de uma antiga situação, beleza? E no terceiro caso, a investigação de paternidade. Eu disse para vocês que a investigação de paternidade ela é uma tutela constitutiva porque ela constrói uma nova relação jurídica, mas essa relação jurídica construída pode ser tanto de agregação, quando eu, suposto filho, suponho que o fulano B seja o meu pai, e através de investigação de paternidade comprovou-se que ele é meu pai, e aí nós vamos construir a partir de então uma nova relação jurídica de filiação. Então é uma tutela constitutiva que vem por agregação. Mas imagine o seguinte, se eu já fosse no passado registrado na minha certidão de nascimento filho do meu pai, José, e aí o pai José lá no futuro desconfiasse que eu realmente fosse filho dele, e ele entraria com uma ação de investigação de paternidade. Esta ação seria uma ação constitutiva, porque visa construir uma nova situação jurídica, e vamos pensar que lá no andamento do processo comprove-se que eu não seja filho desse José. O que vai acontecer? O Estado vai me entregar uma tutela constitutiva, mas
nessa tutela está havendo a ruptura de uma situação que existia. Uma filiação que já existia no ordenamento jurídico, diante da comprovação de que eu não era filho desse senhor José, eu estou o quê? Desmontando uma relação jurídica. Por isso que ainda assim, ainda que haja esse desmanche da relação jurídica, eu estou diante de uma tutela constitutiva pelo fato de estar construindo uma nova relação jurídica. Beleza? Vou passar para a próxima. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Rosa. Sejam bem-vindas. Continuando. Tutela condenatória. Há uma parte demandante buscando a condenação do demandado para que cumpra uma obrigação de dar, quem quiser marcar aí no material, obrigação de dar, obrigação de fazer, obrigação de não fazer e obrigação de entregar coisa certa. Pensando nisso, olhem só, obrigação de dar um bem, os exemplos aí, obrigação de dar um bem, obrigação de cumprir uma tarefa personalíssima, obrigação de entregar um objeto devidamente acordado. Prestem atenção nesses exemplos, porque daí nós vamos fazer distinção entre a tutela condenatória e a tutela ressarcitória, que vem aí no seu material logo em seguida. Tutela condenatória, então nós temos esses 4 verbos aí: dar, fazer, não fazer e entregar coisa. Quando eu postulo, por exemplo, durante o andamento de uma ação, a entrega de um bem, a dação de um bem ou a entrega de determinado objeto, essa ação não é uma ação de tutela satisfativa, certo? Porque está pautada justamente em um desses verbos. Boa noite, Cris. É dar, fazer ou não fazer e entregar coisa. E aí nós temos o exemplo. Imagine que você, nesse momento da quarentena, resolve se refugiar no sítio da sua família. E aí você sabe que um amigo seu, nesse momento de quarentena, vai precisar muito de um veículo. E você entrega para ele, confiando na boa fé dele, uma moto sua. Findo esse período de quarentena, você vai e volta do sítio da sua família, procura esse seu amigo, querendo que ele devolva para você, de boa fé, a moto que você emprestou para ele. Nós estamos diante da figura de um depositário. Você confiou a ele um bem seu, supondo que ele seria um depositário fiel, certo? Fim do prazo que você estabeleceu para que ele ficasse com a motocicleta, ele não restituiu o bem para você. E você então vai poder entrar em juízo em desfavor dele, não querendo que ele ressarça alguma coisa sua, não querendo que ele seja obrigado a pagar um valor para você. Você quer que ele te entregue aquela coisa. Então você quer que o juiz se manifeste obrigando esse seu amigo a te entregar o bem, a te devolver aquele objeto, certo? Olha só, outro exemplo que nós temos aí, a obrigação de cumprir algo de natureza personalíssima. Imagine o contexto que nós temos hoje, a obrigação de fazer uma tarefa personalíssima. Hoje, às 20 horas, YouTube vai veicular o que? A live da cantora Marília Mendonça. Imagine o representante do YouTube, da empresa YouTube, fechando o contrato com o empresário da Marília Mendonça. O que se espera enquanto representante do YouTube? Que às 20 horas, os telespectadores que acessarem o canal do YouTube e buscarem pela live da Marília Mendonça, tenham do outro lado da tela a Marília Mendonça cantando as suas músicas. E aí, por alguma situação, a Marília Mendonça não aparece e manda a Claudinha Leite. Claudinha Leite vai estar às 20 horas fazendo a live da Marília Mendonça
eles vão soltar a música e a Claudinha Leite vai dublar as músicas da Marília Mendonça. Você que estaria na sua casa e que estivesse na expectativa de assistir a live da Marília Mendonça, esperava que fosse cumprida aquela obrigação personalíssima, assim como o empresário do YouTube. Então isso dará direito ao empresário do YouTube em propor uma ação, certo? Que busca o quê? A condenação da Marília Mendonça em fazer o quê? Cumprir uma tarefa personalíssima, uma obrigação de fazer, certo? Não há como eu exigir o cumprimento dessa obrigação de pessoa distinta da Marília Mendonça. A contratação pelo YouTube foi para que ela cumprisse a obrigação. Ah, professor, o YouTube poderia muito bem executar esse contrato. Sim, YouTube poderia, de forma opcional, poderia. A intenção do YouTube não é ter a reparação do dinheiro que ele esperaria ganhar com a transmissão da live da Marília Mendonça. Ele quer aquela obrigação específica. Ele não abre mão que o show seja executado pela própria Marília Mendonça. Então ele postula em juízo a condenação da Marília Mendonça. Certo? Agora imaginem vocês, uma família de cegos. Ouvem alguns vizinhos comentando nesse período de quarentena que às 20 horas teria a live da Marília Mendonça. Certo? Às 20 horas eles acessam YouTube, colocam play lá usando o tato, beleza? E às 20 horas a Marília Mendonça começa a cantar. Para quem não é deficiente visual, tudo bem. Essa família nunca viria que era a Claudinha Leite que estava lá cantando no lugar da Marília Mendonça. Porque para eles o áudio que estava chegando era a voz da Marília Mendonça. Eles foram lesados em algum direito? E aí? Dica para vocês pensarem um pouquinho e levarem essa manifestação lá para o AVA. No caso, o exemplo que eu dei, quem teria direito de postular em juízo uma ação condenatória seria o YouTube. Agora, pensando numa família de telespectadores, toda essa família é cega. Ela começa a acompanhar a live da cantora às 20 horas. Só que quem está com a imagem televisionada é a Claudinha Leite e o som da voz transmitida é a Marília Mendonça. A família que está acompanhando a live é cega, então não consegue ver que quem está cantando é a Claudinha Leite. Eles estão sendo satisfeitos com o áudio, porque a música que eles estão recebendo é da Marília Mendonça. Eles poderiam se sentir lesados e propor uma ação contra o YouTube, contra a Marília Mendonça. Justifique, responda e justifique lá no AVA, me falando qual ideia você tem acerca desse caso prático, beleza? Enquanto isso, eu continuo o nosso assunto. Vou parar um pouquinho agora, só para vocês irem lá no AVA e se manifestarem quanto a essa ação, certo? Façam isso por favor, aqueles que tiverem disponibilidade, tiverem como fazer esse acesso lá na plataforma virtual agora e manifestar o seu posicionamento. Ou, professor, não entendi qual que é o questionamento, não sei me manifestar, por favor esclareça. Quem for manifestar, busque lá, aula 4, semana 4. Eu explico de novo o nosso exemplo prático da tutela condenatória. Estou em silêncio aqui, aguardando a manifestação de vocês lá no fórum. Enquanto isso, eu vou aproveitar para comentar o comentário da Mara, dizendo que eu tirei a barba só para acompanhar a live da Marília Mendonça. Enquanto isso, vou acompanhando aqui os que registraram presença. Giovana, Diogo e Yasmin, Emanuele, Lara e Vinícius, Letícia, Vitória, Caroline, Weisler, Mariane, Daniel, Mara, Gabriela, Elia. Ele apresentou uma dúvida. Isso, Mariane, responda lá no fórum, por favor.
Olha só, aí ele apresentou uma dúvida. A dúvida não é sobre a matéria, mas sobre as provas. Na semana passada, você havia informado que as provas começariam dia 13. A data agendada no link prova aqui da sua disciplina diz início 9/4, ou seja, amanhã. Me ajude a elucidar este imbróglio, por favor. Atenção para todo mundo e divulguem isso, por favor, no grupo do WhatsApp da turma de vocês. Todas as provas que vocês ainda não realizaram de forma presencial serão realizadas dos dias 9 a 16 de abril, de meia-noite e 1 do dia 9 às 23 horas e 59 minutos do dia 16 de abril. Então, Mara, não tem um dia específico para a sua prova, certo? Isso significa que, a partir de amanhã, dia 9, até o findar do dia 16, quando você puder, acesse o campo lá na sala virtual de cada disciplina Provas, primeira VA e resolva a sua prova, certo? Então, olha só, na nossa disciplina, a prova vai valer 10, beleza? E eu vou dar um ponto extra para os alunos que fizeram aquela atividade do ambiente virtual sobre o coronavírus vinculado à suspensão dos prazos pelo CNJ. Então, olha só, a nossa aula na quarta-feira, você não precisa esperar a quarta-feira da semana seguinte para acessar a sua prova, não. A partir de amanhã, quando você tiver tempo, até o dia 16, acesse a hora que quiser e resolva a sua prova. São 10 questões objetivas, certo? Você precisa finalizar a prova para ter contabilizadas as questões que você acertou. Boa noite, Jéssica Lohane. E você fará então provas das seguintes matérias, de todas aquelas matérias que você não fez prova presencial, beleza? Relembrando que a nossa matéria de primeira VA é até findar competência, artigo 69 do CPC, certo? O material foi postado no Liceu e tem algumas coisas aqui, se não me engano, sobre competência também, certo? Se não me engano, as nossas primeiras aulas aqui versaram sobre competência. E, ressaltando, a nossa prova vai valer 10 pontos, e eu vou dar um ponto extra naquela valoração da atividade sobre coronavírus vinculada à suspensão dos prazos pelo CNJ. Tranquilo? Espero ter esclarecido e agora vamos para a manifestação de vocês lá no fórum. Muito bem, ninguém até agora fez nenhuma manifestação, eu estou aguardando lá. Um aluno se manifeste, por favor, para a gente ter interatividade e eu conseguir acompanhar o restante da ministração da nossa aula de hoje. O caso é: YouTube contrata Marília Mendonça para cantar hoje às 20 horas. Às 20 horas, a Marília Mendonça sofre um acidente. Quem entra na live é a Claudinha Leite. Aparece a fisionomia da Claudinha, mas as músicas que são cantadas e transmitidas são da Marília Mendonça. Você que enxerga normalmente, verá e se sentirá lesado, em que pese você não ter pagado nada, você verá a imagem da Claudinha Leite e ouvirá o áudio da Marília Mendonça, certo? Com certeza isso vai levar você pelo menos a fazer o quê? Uma reclamação no Procon. Você é consumidor, você está pagando por essa live da Marília Mendonça? Agora imagine que uma família de cegos estava na pretensão de ouvir a live da Marília Mendonça. Eles clicam, começam a acompanhar a live, mas nunca serão sabedores de que não era a Marília Mendonça que estava transmitindo a live, e sim a Claudinha Leite, certo? E aí? Imediatamente, diante dessa situação, essa família vai poder postular em juízo alguma ação? Sim, não e por quê? Estou acompanhando aqui, tá? A manifestação de vocês no fórum.
Vamos ver se alguém se manifestou. Quem vai salvar a pátria aí? Mariane. Os deficientes auditivos serão lesados, pois eles estavam sendo enganados, mesmo não percebendo, eles sofreram uma lesão. Mariane, e aí? Eles funcionam como consumidores, eles estão pagando por essa live. Quando a gente aqui às 20 horas acessar a live da Marília Mendonça, nós estamos pagando por isso. A gente vai poder recorrer do Poder Judiciário para ter a prestação dessa tutela jurisdicional. Fica uma tarefinha para vocês aí. Consumidor, de forma desonerosa, de forma gratuita. Vamos pensar, você ganhou um brinde numa loja, o brinde vem com defeito. Você pode postular o ressarcimento em juízo daquilo? Tá? Fica uma tarefinha para vocês comentarem aí no fórum. E aí eu vou prosseguir com a nossa aula. Beleza? Obrigado aí pela participação, Mariane. Olha só, prosseguindo então. Falaremos agora sobre tutela satisfativa. E aí nós temos dois tipos. Boa noite, Juliano Horácio. Dois tipos de tutela satisfativa. Nós temos qual? Tutela satisfativa ressarcitória. Satisfativa significa que o direito material foi alcançado e ressarcitória significa que foi recomposto o patrimônio que foi lesado. Certo? Então, satisfeita. O direito material foi alcançado, o bem jurídico tutelado que eu postulava, eu consegui. E ressarcitória por quê? Porque conseguindo esse bem jurídico tutelado, o que acontece? Eu ainda tenho uma reparação daquilo que foi lesado do meu patrimônio. Então, a entrega do bem jurídico é justamente a reparação do patrimônio lesado, certo? Ela é pleiteada quando ocorreu um fato ilícito que resultou num dano a alguém. O autor da demanda não pretende que seja desfeito o comportamento contrário ao direito que lhe causou a lesão, até porque não tem como. O que ele pretende é que seu patrimônio seja recomposto em razão da lesão que ele experimentou. Por isso, o cunho satisfativo, pois satisfaz a pretensão de direito material. Então, tutela satisfativa ressarcitória, ela é satisfativa porque o bem jurídico tutelado vai ser entregue a mim. De que forma? Satisfazendo o prejuízo, reparando, ressarcindo o prejuízo que eu tive no meu patrimônio. O grande e fácil exemplo disso é o quê? Uma ação satisfativa ressarcitória por um dano material sofrido. Certo? Reparem bem que é diferente da obrigação condenatória acima. Nós falamos sobre a obrigação de dar, fazer, não fazer e entregar. As ações indenizatórias por dano material, por dano moral, não são essencialmente condenatórias. Elas são o quê? Satisfativas e, nesse caso, ressarcitórias. Alguém bate no seu carro, estraga o seu bem, você não quer voltar à situação anterior, até porque não tem como apagar da história o ato lesivo praticado pelo agente infrator. Você quer a reparação na esfera material no prejuízo que o seu veículo sofreu. Certo? Depois, tutela satisfativa inibitória. E aí nós temos... Satisfativa significa que foi alcançado o objeto no plano material, e inibitória significa impedimento de um dano que poderia acontecer. Ou seja, inibiu-se uma conduta ilícita, tanto omissiva que o agente deixa de fazer, ou comissiva que ele viria a fazer. Então, atenção, a primeira tutela satisfativa foi ressarcitória. Acompanhava-se o fluxo da história, aconteceu alguma coisa, houve um dano e eu preciso o quê? Entregar uma tutela satisfativa que vai ressarcir, reparar o dano. Agora, a tutela satisfativa inibitória, algo ainda não aconteceu ou está na iminência de vir a acontecer. Eu quero a prestação jurisdicional para quê? Para evitar uma conduta ilícita, tanto por uma ação
de quem fosse praticá-la, ou a omissão de alguém fosse gerar um ilícito, certo? Há aqui uma natureza preventiva, visando prevenir um ato ilícito. E aí ela pode ter tanto um lado positivo quanto um lado negativo. Nós vamos aí para a letra A. Tutela inibitória negativa. Poderá ocorrer quando o vizinho abusa de seu direito de construir. O demandante promove uma ação de tutela inibitória para que o vizinho pare de construir, cessando o ilícito através de um não fazer. Olha só, é uma tutela satisfativa inibitória, beleza? Porque, acompanhando o fluxo da história, começou a ser edificado um condomínio do lado da minha residência. A edificação desse condomínio de 25 andares, eu comecei a perceber que isso começou a abalar toda a estrutura predial da minha residência. Eu preciso então propor uma ação visando uma tutela satisfativa inibitória negativa para determinar que esse construtor do condomínio pare as obras, paralise as obras, porque se ele continuar, vai haver a ruptura das paredes da minha casa e minha casa virá desabar, certo? Agora, uma tutela inibitória positiva. Eu vou inibir um evento danoso, certo? Eu vou inibir um ato ilícito, mas agora agindo positivamente. Poderá ocorrer quando o demandado é condenado a praticar algo para evitar que a sua inércia implique um comportamento ilícito. Exemplo, fabricante de um medicamento que não presta as informações lá na bula devidamente acerca do seu produto. E aí nós estamos diante de uma relação consumerista. Nós estamos diante de um público enorme de eventuais clientes, de eventuais consumidores desse medicamento. Então eu poderei entrar com uma ação contra esse laboratório, mas o Ministério Público, pensando na defesa do interesse coletivo, ele propõe uma ação civil pública para obrigar que esse laboratório forneça devidamente as informações sobre aquela medicação. Então o Ministério Público vai procurar o quê? Uma tutela inibitória positiva, certo? Então é uma tutela satisfativa inibitória, porque ele vai evitar um ilícito que alguém consuma aquela medicação de forma indevida, e é positiva, porque eu estou determinando o cumprimento ao laboratório. O consumidor, no caso, pessoal, nem vai ter adquirido o remédio, certo? Mas já vai recair sobre o laboratório esse dever de fornecer as informações, evitando o quê? Um futuro comportamento ilícito dessa empresa de continuar vendendo a medicação sem informação devida, certo? E por último, e não menos importante, a tutela cautelar. Destaquem isso no material de vocês. Tutela cautelar é uma tutela não satisfativa. Tutela cautelar é uma tutela não satisfativa. Na tutela cautelar, busca-se reconhecer o direito a uma cautela. A ideia é tornar útil, proveitoso, resguardar lá no provimento jurisdicional que já foi ou que virá a ser proferido no próprio processo. Então olha só, linha imaginária. Comecei com o meu processo aqui, vou caminhar no meu ordenamento jurídico com aquela demanda e ao final o Estado me entrega uma prestação jurisdicional. Só que há o risco de durante esse processo a pessoa fazer o quê? Dilapidar o patrimônio. Eu entro com uma ação contra alguém, o meu objeto jurídico tutelado, eu quero a reparação de um eventual dano, mas eu fico sabendo que a pessoa do réu começou a dilapidar o patrimônio. Eu preciso que o Estado me entregue uma tutela de forma cautelar, no sentido de me resguardar, que o patrimônio do meu devedor vai ficar resguardado, esperando que o meu processo caminhe até o final
e, em sendo julgado procedente, eu já consegui pelo Estado juiz a preservação do patrimônio do devedor para que ele venha depois e me entregue como cumprimento daquilo que foi julgado pelo magistrado. Então essa tutela cautelar é para fazer um resguardo de aquilo que vai ser julgado eventualmente a meu favor em juízo, ou de algo que já foi julgado em juízo, já tem uma sentença meritória, e eu começo a perceber que depois da condenação do devedor, ele começou a desfazer do patrimônio. Então, o fato do juiz ter julgado procedente o meu pedido não vai fazer resguardar o patrimônio do devedor. Eu vou precisar de uma outra tutela, e essa é a tutela cautelar, para falar, para travar o patrimônio daquele devedor. Beleza? Exemplo aí no seu material. João ganhou o processo de Pedro, mas Pedro está liquidando os bens, ele está vendendo os seus bens, motivo pelo qual deverá ser obstada esta situação. O João precisa travar a atitude do Pedro de dilapidar o patrimônio. O Pedro, de forma esperta, começa a sumir com seus bens, a alienar, a vender os bens, para não adimplir a obrigação que agora tem perante João por conta de uma sentença transitada em julgado. Isso porque, na hora de executar o patrimônio do Pedro, lá na nossa sexta fase do processo civil, a fase executória, se assim o João não fizer agora, ele lá na frente não vai achar nenhum bem do Pedro, certo? A tutela cautelar visa encontrar proveito no processo principal ou no bojo do processo. Eu tenho o processo principal e vou entrar com uma tutela cautelar para resguardar o patrimônio do processo principal. Mas hoje, pessoal, boa noite Daniel, boa noite Guilherme. Hoje, o que se tem é, dentro do próprio processo principal, eu posso pedir tutelas cautelares. Eu já vou me resguardar dentro daquele processo em que eu busco um bem jurídico a ser tutelado, eu já vou me valer de uma tutela cautelar dentro do processo principal para resguardar, para evitar eventual dilapidação de patrimônio por parte do devedor. Veja, o demandante não adquiriu o bem do devedor, mas quando for executar a sentença, haverá bens para promover a execução. Isso faz com que não seja satisfativa. Então, olha só, João entrou com ação contra Pedro. Durante o trâmite da ação, João percebe que Pedro começou a dilapidar o patrimônio. João pede para o juiz uma tutela cautelar para arrestar, para pegar todos os bens do João e restringir a venda deles. O Estado só vai criar um manto protetor sobre os bens do Pedro. Por quê? Porque foi o pedido de João. Criando um manto protetor sobre os bens de Pedro, o Estado não está pegando esses bens do Pedro e já entregando para o João. Por isso que a cautelar não é uma tutela satisfativa, porque não há uma tradição, não há uma entrega do bem para o credor, para o João. Os bens serão só resguardados pela inalienabilidade. O Pedro não poderá dispor, não poderá vender esses bens, certo? Por que se coloca esse manto protetor sobre os bens do Pedro? É só para evitar que, lá ao final do processo, quando João tiver êxito na ação e aí for entrar na fase executória, ele encontre bens em nome do Pedro para que ele possa satisfazer o crédito que ele teve jus lá com a sentença. Beleza? Como a tutela cautelar exige que haja alguma urgência, parece-nos intuitivo que possa ser concedida no bojo de um processo, no andamento de um processo, através de uma decisão interlocutória ou mesmo na própria sentença, situação na qual o juiz poderá conceder a tutela cautelar. Então olha só, o processo está andando e João percebe que Pedro começou a dilapidar o patrimônio, ele já pede essa tutela cautelar para o juiz, no meio do processo.
O juiz entrega essa tutela para acobertar os bens do Pedro com uma proteção através de uma decisão interlocutória no meio do andamento do processo. Mas se João perceber que Pedro está dilapidando o patrimônio só lá no prazinho para a sentença ser proferida, se o juiz já estiver proferindo a sentença e receber essa petição do João, informando que o Pedro está vendendo o patrimônio, no teor da sentença, ele já dá a tutela julgando o mérito e também a tutela cautelar, para já resguardar os bens do Pedro. Beleza? Perceba que é plenamente possível a acumulação, a juntada no mesmo processo, tanto de uma tutela cautelar, que é para pedir para o Pedro não vender os bens, quanto de uma tutela satisfativa, para que ao final do processo o juiz condene Pedro a pagar João. Até que a tutela satisfativa venha a ocorrer. Então o que está escrito no seu material? É estritamente possível que eu tenha uma tutela cautelar provisória, satisfativa, dentro do mesmo processo em que se pleiteia uma tutela definitiva. A tutela cautelar é para quê? Para resguardar o patrimônio do devedor, para quando sair a tutela satisfativa, eu, credor, encontrar patrimônio do devedor para fazer valer o meu direito executório e receber o crédito da ação. Beleza? Eu espero que todos vocês tenham compreendido tudo até aqui. Agora são exatamente 20 horas para atender uma meia dúzia de alunos que me mandaram o WhatsApp aí. Eu vou encerrar a nossa live de hoje. Estou ao vivo lá no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Apresentem as dúvidas de vocês. E gostei dessa imagem aqui. Eu vou parar aqui agora para vocês fazerem o print da tela para postar lá no Instagram, marcando @jvmotamarques e @faculdade raízes. Beleza? Um abraço para vocês, pessoal. Boa noite. Obrigado pela presença dos 19 alunos que fizeram participação na nossa live de hoje. Se porventura tiverem dúvidas, apresentem lá no ambiente virtual de aprendizagem. Boa noite, até semana que vem. Atenção, como a semana que vem é semana de provas das disciplinas de segunda, quarta e sexta-feira, nós não teremos live na quarta-feira da semana que vem, tá? É para você se dedicar para a feitura da sua prova, beleza? Um abração, fiquem com Deus, até semana que vem, e eu bato o sino agora para a gente encerrar a nossa aula, tá bom? Um abração, até mais, boa noite, pessoal.